Agora nós estamos vendo a água passar do estado líquido para o estado de vapor. Observe as bolhas, ela está vaporizando. O nome disso é vaporização. Quando ela passa do estado líquido para o estado de vapor. Se eu continuar a deixar essa frigideira com água aqui no fogo, toda essa água vai secar. Vai para o espaço? Não, vai para o ambiente, porque a água vai estar evaporada. Veja que a frigideira já está diminuindo a quantidade de água. Se eu continuar deixando, simplesmente some. O nome disso é vaporização. Gravando. Vaporização. Ela está passando do estado líquido para o estado de vapor, conforme nós vimos a frigideira no fogo no vídeo. A água estava líquida, com o calor do fogo, ela começou a vaporizar. Quando é que isso acontece, professor? Quando atinge 100 graus. Quando o calor atinge 100 graus, a água começa a ferver, começa a sumir, a ir para o espaço, para o ambiente, evaporar, sumir da frigideira, sumir da panela. Então, vaporização é a mudança do estado líquido. Ela estava líquida e foi para o estado de vapor. Certo? Isso acontece muito no dia a dia, quando a gente esquece uma panela no fogo. Ou quando a gente coloca um arroz para cozinhar, a água vai vaporizar e vai cozinhar o arroz. Ou ainda, quando a gente estende uma roupa molhada no sol, ela começa a vaporizar, sai aquele líquido da roupa e a roupa seca no decorrer do dia. Por quê? Porque o sol esquenta a roupa, fazendo com que a água evapore. Ela estava no estado líquido e no estado de vapor, ela some. Quanto mais aumenta a temperatura, mais ela vaporiza. Quanto mais esfria, mais ela congela. Aquele mesmo gelo do começo do vídeo, agora ó, está quase 100% água, porque a temperatura continua aumentando e o gelo continua se fundindo. Fusão. Acontecendo a fusão. Vaporização foi de acordo com o vídeo. Vamos para o próximo estado. Condensação. O que é isso, professor? Condensação. Condensação é o que acontece quando a água está no estado de vapor e volta para o estado líquido. Ela era vapor, mas volta para o estado líquido. É o contrário de vaporização. Vai do vapor para o líquido. Como é que eu verifico isso? O mesmo exemplo da panela de arroz. A tampa da panela de arroz fica cheia de bolinhas. Aquilo é condensação. O mesmo que aconteceu aqui com o meu copo. Não sei se vai dar para ver no vídeo. Mas essas gotinhas de água que estavam no ambiente, suspensas no ar, se condensaram no copo. O nome disso é condensação. Por isso que o copo fica suado. O mesmo acontece com a lata de refrigerante, que estava no local mais frio e foi tirado para um local mais quente, como esse gelo. Então a umidade do ar, as gotinhas ficam concentradas aqui, se condensam. Se condensam bem aí. Vou lhes mostrar outro exemplo prático. Um exemplo bem prático é a tampa da minha panela de arroz. Hoje eu fiz arroz e essa água aqui estava dentro da panela, mas a água esquentou tanto que ela virou vapor e se condensou na tampa. Esse suor que você está vendo é o processo de condensação da água. Ela estava no vapor fervendo e se condensou aqui. Isso também acontece com as nuvens, por isso que chove. O calor liberado pela água que vaporiza dos rios, a água sobe só porque esquenta o calor do sol e se condensam assim nas nuvens. Quando as nuvens ficam cheias de água, chove. Mas isso é um assunto do ciclo da água, não é o nosso assunto. Estão vendo? Ó? Isso aqui tudo já foi vapor, só que esquentou tanto que se condensou. Então condensação é como se fosse um suor, mas não é um suor. São gotículas de água do ambiente que se condensam. Solidificação, que é o quarto estado. Solidificação. Que é isso, professor? É o contrário. Se eu pego essa taça e coloco no congelador,
Após horas lá dentro, quando estiver a temperatura toda uniforme a 0 graus, quando tiver tudo zerado, sem nenhum calor, essa água aqui vai virar gelo no formato dessa taça. Isso a gente já sabe. Isso acontece com chopp, que é o sacolé, que também é chamado de din-din, que acontece com o picolé. Ele era líquido e vira sólido. O mesmo acontece com a garrafa de água que você coloca no congelador. Solidificação. Líquido para o estado sólido. Observe a palavra solidificação. Solidificar, tornar-se sólido. Olha aqui, sólido, solidificação. O mesmo com vaporização, vapor. Era líquido e vira vapor. Esses são os principais, esses são, na verdade, a totalidade das mudanças de estado da água. Ela pode ser em forma de gelo, ou forma líquida, ou forma de vapor. Temos uma atividade que trata. Defina solidificação. Você vai me dizer o que é solidificação. Fusão. O que é fusão? Você também vai me dizer. Vaporização. O que é vaporização? E o que é fusão? Se você deseja copiar o que estava lá, você volta ao vídeo, pausa e copia, tá bom? É só um resumo do que você já tem na apostila. Questão 2, numere corretamente. 1 para fusão, 2 para solidificação, 3 para vaporização e 4 para condensação. A água da chaleira ferveu e evaporou. Foi fusão? Foi vaporização? Foi condensação ou foi solidificação? A água foi colocada na forminha e levada para o congelador. Ela solidificou, ou ela condensou, ou ela vaporizou. É vaporização, é condensação ou é solidificação? A água da geleira derreteu e se desprendeu e se juntou na água do mar. O que aconteceu aí? Ela estava no estado sólido e se misturou na água do mar, derreteu. Como se chama isso? É fusão? É solidificação? Você vai colocar um número para cada parêntese. A água da geleira ferveu e se desprendeu, por exemplo, misturando-se à água do mar. Eu vou achar que, se eu achar que ali houve um processo de fusão, o número da fusão é 1. Aí você colocaria o número 1 nessa questão. Enquanto a água fervia, as gotículas que se juntaram na tampa sofreram resfriamento. Resfriar, estava muito quente, mas se resfriou e voltou para o estado líquido. Estava no estado líquido, esquentou e depois resfriou na tampa, que está mais fria do que a panela. Aí ela volta para o estado líquido. Na página 17, 3. Observe as figuras e complete. O gelo estava no congelador no estado... Qual era o estado? Sólido, líquido, vapor? Você vai colocar uma dessas palavras. Ao ser retirado, depois de um tempo, ele passou para que estado? O gelo que estava lá. Estado sólido, passou para o estado líquido, passou para o estado de vapor. A passagem do estado de líquido, vapor, para o estado de... é chamado de fusão. A passagem do estado, aí você vai colocar qual o estado que muda para o estado que vira fusão. Aí tem um exemplo aí, tem uma forminha e um gelo derretendo. Estava no formato sólido e foi para o estado, isso é com você. O mesmo acontece com a água retirada do filtro, que está no estado, aí você coloca a palavra. Depois ela é levada ao congelador, depois de algumas horas ela mudou de estado. Para qual estado ela foi? A passagem do estado tal para o estado tal é chamada de solidificação. Solidificação a gente já viu. A água retirada da torneira e colocada na panela, ela está no estado, quando ela é retirada da torneira, qual é o estado que ela está? Após ferver, ela passa para qual estado? A passagem do estado tal para o estado tal é chamada de vaporização. Aí você vai colocar qual é o estado que ela estava e qual é o estado que ela foi para ser vaporização. Você vai usar as palavras sólido, líquido ou vapor, neste caso, tá? Na página 19, a água estava fervendo na chaleira, estava em que estado? Ela estava fervendo na chaleira. Ao colocar uma tampa de panela no bico da chaleira, tem aqui no desenho, ela passou para que estado? Veja que ela estava fervendo, aí foi colocada uma tampa bem no bico onde estava saindo um vapor, um sólido, um líquido, para
para qual estado que ela foi. 4. Complete as frases e preencha o diagrama. A água colocada no congelador, o que ela vira? A passagem do estado gasoso para o líquido é chamado de, você vai colocar, são estados físicos da água contados na natureza. Você vai colocar todos os estados físicos da água, todos os 3 que a gente estudou, todos os 4 que a gente estudou. D. Na vaporização, a água passa do estado líquido para o estado... É vaporização, ela está no líquido, passa para qual estado? Essa é fácil. E. A passagem do estado líquido para o estado sólido, se ela está líquida e vai passar para o estado sólido, como estava aqui no começo da aula, tem um nome para isso. É solidificação, é fusão, é vaporização, é condensação, isso é com você. E a passagem do estado líquido para o gasoso, que é o caso de eu colocar essa água aqui para ferver. Ela está no estado líquido, aí ela vai para o gasoso. Qual é o nome desse estado? E letra G, finalmente, a passagem do estado sólido para o estado líquido. Eu falei no começo dessa aula e mostrei este exemplo. Como se chama a passagem do estado sólido para o estado líquido? Eu espero todas as dúvidas de vocês no PV. Estarei mandando áudios explicando e teremos mais um vídeo explicando como preencher a cruzadinha das mudanças de estado físico da água. Em breve estarei gravando um vídeo sobre como preencher esta cruzadinha e como fazer a questão 5 sobre as mudanças de estado. Por hoje é só. Encerro aqui a nossa aula de ciência. Tenham todos um ótimo dia.